Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você. Hoje eu vou falar sobre o Syd Barrett. Amanhã eu vou lançar um vídeo aqui no canal falando sobre o seu primeiro disco, né? The Madcap's Laugh. Mas hoje eu quero falar sobre a vida do Syd Barrett. Vou aproveitar o ensejo e vou falar aqui sobre a vida dele um pouco, né? Sobre a vida dele um pouco, não tudo. O Syd, ele nasceu com o nome Roger Keith Barrett. Roger Keith Barrett. Nasceu numa família de classe média, né? Eles não eram duros, tinham dinheiro, ele não passava por necessidade. E ele nasceu dia 6 de janeiro de 1946, ali em Cambridge, mesma terra ali do seu amigo desde a infância, o Roger Waters. Roger Waters e o Syd Barrett eram amigos desde pequenos, né? E ele tinha grande influência, forte influência em William Shakespeare, nos Beatles, também no J.R.R. Tolkien, no C.S. Lewis, também no James Joyce e no Lewis Carroll, entre outros escritores. Tanto que você vê ali nas letras do The Piper at Gates of Dawn, muito de literatura, até infantil, ali dentro das letras daquele disco, né? O seu primeiro disco com Pink Floyd, o primeiro disco da sua vida. E ele ali, cara, desde novo ele teve interesse pela música, né? Ele gostava muito da música e de desenho. Ele escrevia, ele adorava escrever. Ele tocava piano também, mas ele não dava muita atenção para o piano. Quando ele ganhou a sua primeira guitarra, ele mesmo construiu o seu amplificador, cara. Olha a cabeça do cara, como é que era. O cara era fera. E como eu já falei para vocês, o nome dele é Roger Keith Barrett. Inclusive tem uma curiosidade que ele tem a família dele tem uma mulher que foi a primeira médica cirurgiã graduada na Grã-Bretanha, cara. Na Grã-Bretanha. Olha que coisa interessante, é da família dele, a primeira médica cirurgiã graduada ali no Reino Unido, é parente do Syd Barrett. O nome veio da onde? Ele era muito fã de um baixista de jazz chamado Syd The Beat Barrett. Olha o nome bem parecido, só que Syd com I. O que ele fez? Como os amigos dele começaram a chamar ele de Syd por causa desse baixista de jazz que ele gostava, ele assumiu esse nome para si, né, esse apelido, que depois veio seu nome artístico, somente trocou o I, porque o Syd lá, o baixista, era um Syd com I. Ele pegou e trocou pelo Y. Além disso, ele era escoteiro, e os escoteiros ali usavam uma boina. E um dia, na reunião das crianças, ele foi com uma boina diferente da boina dos escoteiros, do qual depois ele se tornou líder também dos escoteiros, né? O cara, ele tinha esse dom de liderar. Ele foi com uma boina parecida com a boina que a classe trabalhadora ali de Cambridge usava, uma boina achatada. E essa classe trabalhadora era chamada de os Sids. Daí juntou mais essa coisa aí para que ele abraçasse esse nome. Ele conheceu em 1962 o David Gilmour. O David Gilmour chegou a dar algumas aulas de guitarra para ele, e ali eles montaram um projetozinho, antes de pensar em existir o Pink Floyd, montar um projetozinho para fazer apresentações acústicas, ele e o David Gilmour. Olha isso, né? Coisa interessante. E ele conheceu o Roger Waters antes do David Gilmour, porque a mãe do Roger Waters, a Mary Waters, era professora dele, cara. Chegou a dar aula pro Syd. Você vê, né? Que coisa interessante isso aí. Em 1990 ele foi induzido ao Rock and Roll Hall of Fame, né? Depois de muito tempo, né, cara? E depois que ele acabou a sua carreira de músico, que durou somente 7 anos, né? Ele criou o Pink Floyd junto com o Roger Waters, o Nick Mason e o Richard Wright, né? Gravou aquele disco com eles. Depois de toda a sua loucura por conta do seu vício, ele teve que sair fora da banda, ser convidado a sair, mas participou ainda daquela faixa Jug Band Blues, ali do disco A Saucer of Secrets,
Para ajudá-lo ou para consolá-lo, o seu então empresário na época, o Peter Jenner, fez com que ele gravasse o seu primeiro disco, que teve a participação de seus amigos David Gilmour e Roger Waters da produção. Vou falar disso amanhã, os detalhes desse disco. Ele gravou esse primeiro disco, gravou um segundo disco chamado simplesmente de Barrett. Foi convidado, chegou a entrar em estúdio para tentar gravar um terceiro, mas não deu em nada. Só teve uma música que recebeu o nome. E ele, a partir daí, ele começou a se dedicar somente à pintura, porque ele tocava piano, mas a coisa que ele mais gostava quando era criança era desenhar, escrever e desenhar. Então ele partiu para a pintura, tanto que ele chegou a estudar pintura, desenho, no seu período de escola. E ali ele se dedicou à pintura e a escrever e à jardinagem. O que ele fez? Ele morou um tempo em Londres, mas a grana acabou toda e ele teve que voltar para a casa da mãe em Cambridge para morar com a sua mãe, até que ela viesse a falecer e ele passou a morar sozinho. Conta a lenda que ele andou 80 quilômetros, porque estava sem dinheiro, ele andou 80 quilômetros de Londres até a sua casa em Cambridge. Olha que loucura! E ali ele começou a viver somente dos royalties das suas músicas, com o Pink Floyd e dos seus discos solo. David Gilmour contou, inclusive, que ele fez questão de ele mesmo supervisionar e fazer os royalties a grana chegar na mão do Syd Barrett. Ele mesmo se comprometeu a fazer com que o que era devido ao Barrett chegasse à mão dele, o David Gilmour. E ele foi vivendo aí daquele jeito ali na casa da mãe dele. Você conhece a lenda de que ele apareceu no estúdio durante as gravações do Wish You Were Here, tanto que o disco é praticamente baseado no Syd Barrett. Todas as músicas praticamente têm a letra baseada. O Pink Floyd, depois disso, na pessoa do Roger Waters, até mesmo do David Gilmour, eles nunca deixaram de mencionar de alguma maneira o Syd Barrett, não o nome, mas as suas características dentro de suas músicas. Você vê em músicas como Poles Apart, do The Division Bell, o último disco do Pink Floyd, o último disco, tá ali falando do Syd Barrett no começo da canção. Shine on the Crazy Diamond, claro, o próprio The Wall, cara, com certeza faz citações aí a todas as loucuras do Syd Barrett, ou seja, ele foi uma parte muito importante daquele grupo. Os seus discos solos, em particular o seu primeiro, ele não vendeu muito bem, mas você consegue ver mais ou menos para onde o Pink Floyd iria se ele tivesse continuado. O uso de drogas foi tão grande, cara, foi tão grande que ele se tornou uma pessoa totalmente fora do alcance. Ia para as entrevistas, não falava nada, ia para os shows, ficava completamente estático, ficava totalmente parado, ficava sentado à beira do palco. Chegou um tempo em que a banda não queria nem passar mais na casa dele para pegá-lo para fazer os shows, tanto que o seu amigo David Gilmour veio a substituí-lo no Pink Floyd. Mas hoje o Syd Barrett é uma parte muito importante da história da música, E é um cara extremamente reconhecido. É um cara que, inclusive, eu estava lendo sobre o The Cure. O seu primeiro disco foi até comparado como se fosse um novo Syd Barrett, Um novo Syd Barrett nascendo ali com aquele som. O Syd Barrett, ele morreu dia 7 de julho de 2006, ainda ali em Cambridge, coitado. E a sua vida realmente foi uma vida muito triste. Ele passou maior parte da sua vida recluso, sem amigos, andando para cima e para baixo ali em volta da casa. E infelizmente um gênio que se perdeu por conta dos abusos. Então tá aí um pouco sobre a história do Syd Barrett, cara, realmente um gênio, cara. Ele morreu devido a complicações de diabetes mal cuidada, Morreu com 60 anos, jovem demais, mas marcou a história da música aí com as suas composições. Valeu, galera, tá aí um pouco da história do Syd Barrett, Cara que realmente, 7 anos que ele viveu
dentro da indústria musical, da indústria da música. Ele fez uma diferença e deu um pontapé inicial para uma das maiores bandas de todos os tempos. Valeu? Amanhã eu vou trazer o vídeo falando sobre o seu primeiro disco, a produção, quem produziu, como é que foi, tá beleza? Forte abraço, se inscreva no canal, dá o seu like, comente e compartilhe o vídeo.